Foi sob a luz de um lampião, em 1910, que Rafael Perrone, Anselmo Corrêa, Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira e Carlos Silva fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. No nosso canal, você verá histórias do time de tradições de Glórias Mil. Confira tudo, mas antes, um recadinho. Salve família, fala fiel, eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. E eu já peço um favor para vocês, se inscrevam, deixe seu like nas publicações e compartilhe, esparrama para geral. Também estamos nas redes sociais, no Twitter, @jorcorintiano, no Facebook e no Instagram, @jornalismo corintiano. Vem comigo! Vamos falar de 77, né, Vinícius? Então o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 55, foi o Campeonato Paulista do quarto centenário. E ficamos 22 anos, 8 meses e alguns dias, num jejum que foi quebrado no dia 13 de outubro de 1977. Campeonato Paulista de 1977, maior campeonato paulista de todos os tempos depois do quarto centenário. Em termos de quebra de tabu, foi uma festa indescritível. Depois de 22 anos e 8 meses, o Corinthians, através do Basílio, o anjo, o pé de anjo, o anjo que desceu do céu para iluminar aquela noite no Morumbi e fazer o gol que mudou a história do futebol, porque foi um gol que abriu uma festa que durou uma semana. A torcida do Corinthians ficou uma semana em festa, inesgotável, inacabável. Foi uma loucura total e uma loucura que não tem palavras, nem... A única palavra que a gente pode colocar é essa gloriosa conquista e esse glorioso troféu, o Jubileu de Diamantes. Aqui nós temos os artefatos sagrados, a bola da noite iluminada, a bola que o pé de anjo Basílio empurrou para o fundo do gol, as camisas, a faixa, o busto do Vicente Mateus, que foi o presidente do Corinthians, folclórico, corintiano, de alma. Foi um momento histórico, esse painel aqui é parada obrigatória aqui no Memorial Corinthians, Vinícius? O título de 77 foi um título importante porque era um título que a Fiel esperou por quase 23 anos e é comparado pela Fiel torcida. Quem não é corintiano não entende o sentimento, não vai saber por que a Fiel faz isso, mas é comparado com aqueles outros dois títulos que ali estão, que são os mundiais. Era o mesmo peso na época, Fernando, porque o corintiano tinha ansiedade de gritar campeão, por isso que está do lado, inclusive, aqui no Memorial. Na verdade, o que o torcedor tem que entender é que o Campeonato Paulista, até os anos 80, era maior que o Mundial. Até porque não existia o Mundial. Existia a Copa Intercontinental, que era um torneio entre o campeão da UEFA contra o campeão da América do Sul. Então não existia Mundial. Existia a Copa Intercontinental. Então o Campeonato Paulista era maior que a Libertadores, era maior que o próprio Campeonato Brasileiro. Para os clubes paulistas, o torneio a se ganhar, o torneio almejado, planejado, sacrificado para se conquistar, se chamava Campeonato Paulista de Futebol. Tanto que durava praticamente o ano inteiro a disputa e todos os clubes se entregavam de corpo e alma para conquistar esse título que o Corinthians conquistou de uma forma épica, porque todas as conquistas do Corinthians são épicas. E imagina uma saga de 22 anos de jejum e terminar da forma que terminou, com os heróis inesquecíveis da fiel torcida que viraram lendas. 7 títulos brasileiros, 3 Copa do Brasil, 1 Libertadores, 30 Paulistão e, claro, Corinthians bicampeão do mundo, para orgulho e delírio da fiel torcida. Com toda certeza são os títulos mais importantes que o Corinthians conquistou. Fernando, conta um pouquinho pra gente dessa emoção de ser bicampeão mundial, sendo o primeiro campeão do mundo
homologado pela FIFA, título que foi aqui no Brasil, país do futebol, em uma época que o futebol brasileiro competia com o futebol europeu ainda. Talvez a última geração que conseguiu fazer isso desde então, falando de clubes, claro. Bom, Vinícius, como eu falei anteriormente, não existia um Mundial, existia a Copa Intercontinental, que era um campeonato organizado pela UEFA e pela Conmebol. E a Federação Internacional de Futebol Association criou e escolheu o Brasil como sede do primeiro Campeonato Mundial de Clubes. Escolheu o Brasil e as regras foram bem claras, né? Seriam os 6 campeões continentais, o campeão do país sede e o convidado seria o último campeão da Copa Intercontinental. Então o Corinthians teve a honra de ser o representante do país sede por ter sido campeão brasileiro de 98. Entraram todos os campeões continentais de 98. As sedes foram em São Paulo e no Rio, Morumbi e Maracanã. Corinthians pegou um grupo dificílimo, né, com o campeão europeu, o campeão africano, o campeão asiático. Conseguiu a classificação de uma forma fantástica, né, uma forma... Futebol arte, né? O Corinthians, o time do Corinthians de 2000, 99, 2000 era o futebol arte. Além de raça, a costumeira raça corintiana era pura arte, pura magia. Então o Corinthians ele jogou de igual para igual com o Real Madrid numa jornada, numa noite inesquecível e depois conseguiu a classificação com o Al Nassr, né, ganhando de 2-0. Eliminou o poderoso Real Madrid. Do outro lado da chave, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama eliminou o Manchester United. E coube o campeão da América, que era o Vasco da Gama, jogar a grande final com o Corinthians. E foi uma epopeia esse jogo, né? Esse jogo foi uma epopeia indescritível, né? O Corinthians conquistou nos pênaltis no Maracanã, o maior estádio do mundo, o estádio mais lendário do planeta Bola, e coube ao Sport Clube Corinthians Paulista marcar sua história para sempre, né? Levantando esse título numa grande invasão da torcida do Corinthians, né? Maracanã viu uma festa, digamos, o Corinthians ele foi carregado pela torcida, né? Que fez uma festa e levou o clube para a glória máxima, né, do futebol. E já em 2012 a gente conquistou o segundo Mundial, né, agora como representante da Conmebol. Ganhamos a Libertadores invicta, fomos representantes da Conmebol no Mundial do Japão, né, mais um Mundial organizado pela FIFA no Japão. E o Corinthians e a sua torcida fizeram uma invasão de proporções continentais, né, digamos, os corintianos do mundo inteiro foram para a ilha japonesa, né, para o país do sol nascente, e transformaram o estádio de Yokohama no Pacaembu, né? O Corinthians eliminou o campeão da África na semifinal, o Al Ahly, e na final contra o Chelsea, o campeão da UEFA, o campeão europeu, que era uma seleção, mais uma vez superou essa escola europeia e conquistou o bicampeonato mundial de uma forma brilhante, né, com o gol do Guerreiro. Guerreiro, né, o cara que fez o gol que explodiu o planeta inteiro, né? Foi uma loucura total. É isso aí. O Corinthians é mundialmente conhecido como o time das grandes invasões. O Corinthians sempre teve o sonho de conquistar a América, afinal de contas, entre os rivais, era o único que nunca havia conquistado. Mas em 2012 tudo mudou com Emerson Sheik em um Pacaembu lotado, e o Fernando vai mostrar pra gente, contar pra gente a emoção e a importância desse título. O Corinthians jogou a primeira Libertadores em 1977, né? Passou os anos 70, anos 80, a Libertadores era um torneio que não era prioridade para o clube, nem para os clubes brasileiros. Na década de 90 começou o projeto de ganhar a Libertadores e o Corinthians teve momentos onde quase conquistou o título
Depois entramos no século XX, conquistamos o Mundial e finalmente em 2012, depois de várias Libertadores onde que acabou em sofrimento, o Corinthians consegue se libertar e conquistar esse título, né? Que foi algo mitológico, posso dizer assim, né? Foi mitológico porque foi uma façanha de heróis que vão ser relembrados pelo resto da eternidade, né? Imagina você ganhar invicto uma Libertadores, né? Tipo, 6 jogos na primeira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal, uma final contra o maior time da América Latina, que é o Boca Juniors, e o time que mais conquistou torneios internacionais, então foi um peso muito grande, né? Se eliminar o Santos do Neymar, toda a mística da Vila Belmiro, antes de eliminar o Vasco lá em São Januário, passando por todos esses estádios históricos, né? Estádios históricos, né? O Corinthians, nessa Libertadores, ele jogou em estádios históricos na história do futebol, né? São Januário e depois Vila Belmiro, La Bombonera. Então foi... O torcedor corintiano viveu noites memoráveis, né? Que vão ser relembradas para toda a eternidade. Né? Dia 4 de julho, o Emerson Sheik iluminado, né? Era um cara predestinado, né? Assim como foi o Basílio, como foi o Edilson Capetinha, como foi o Guerreiro, o jogador do Corinthians, ele é iluminado pela mística corintiana. E o Emerson Sheik foi tocado pela mística corintiana e libertou esse grito, né? Porque o Corinthians é muito maior que a Libertadores, né? A Libertadores é só um detalhe para calar a boca do torcedor adversário que ficava criando uma situação que nunca nos incomodou, na verdade, né? Porque o Corinthians ele não tem que provar nada para ninguém, o Corinthians ele ganha os títulos para fazer o povo feliz. O Corinthians ganha as suas conquistas para deixar o povo alegre, o povo trabalhador, o povo humilde, né? Que a única alegria na vida às vezes é o Corinthians ser campeão. Então, todas essas glórias, todas essas conquistas são pro povão, pro povo corintiano. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, divulgue para os amigos, lembrando que as nossas redes sociais são @jorcorintiano no Twitter, @jornalismo corintiano no Instagram e no Facebook, e vai Corinthians subindo nas tabelas, o Timão indo lá na briga pelo G4, briga pela Libertadores. Um forte abraço, eu fui!